A noite já tomava conta da vasta rodovia, e o peso das nuvens só deixava tudo mais escuro e molhado em pleno interior do Brasil. O som da chuva batendo forte no para-brisa se misturava aos pensamentos de Marcelo, que dirigia seu caminhão-baú pela BR-116, indo em direção a Belo Horizonte para mais uma entrega de eletrodomésticos. Ele estava sozinho, como sempre, e o caminho parecia se arrastar mais do que nunca naquela quarta-feira de setembro. O pisca-pisca dos faróis dos outros veículos se confundia com as lembranças do passado e o desgaste acumulado por tantos anos na boleia. Marcelo já estava acostumado a cruzar quilômetros sem ver viva alma, e sabia de cor todos os postos de gasolina, restaurantes de beira de estrada e até as placas mais surradas. A rotina era apertada. Pegar a carga em São Paulo, descarregar em Minas, voltar para casa só nos finais de semana. No rádio, só chiados. Ele pensava na família dormindo, no aniversário de 8 anos do filho que logo chegaria e nos boletos, se acumulando sem trégua. Era uma vida que seguia assim, de entrega em entrega, quase sem espaço para alguma novidade ou surpresa boa. Mas naquela noite tinha algo diferente no ar, uma sensação estranha pairando junto com o cheiro de asfalto. Molhado, não era só o sono, nem o frio entrando pelos cantos do vidro. Era como se a estrada estivesse esperando algo. Marcelo tentou se convencer de que era besteira, desses pensamentos que aparecem só quando a mente está cansada demais. Mas por dentro sentia uma expectativa inexplicável. O painel marcava meia-noite e o limpador mal dava conta de abrir clareiras na tempestade. Embora soubesse que a lógica mandava seguir em frente sem pensar demais, aquela intuição teimava em fazer seu coração bater diferente. Ele reduziu a velocidade, prendeu a respiração por um instante, sentindo que antes do amanhecer, alguma coisa fora do comum cruzaria seu caminho. E mesmo que dissesse a si mesmo que era só impressão, Marcelo sabia que a estrada, naquela noite, reservava um encontro daqueles que mudam tudo. Marcelo já sentia os olhos pesados quando viu à distância as luzes de um posto BR brilhando no meio da escuridão. O ponteiro do combustível já encostava no vermelho e ele sabia que não. Era hora de arriscar. Assim que entrou no pátio, percebeu o contraste entre a chuva forte lá fora e o calor amarelo dos letreiros, fazendo daquele posto um refúgio improvável em meio à tempestade. O barulho da água batendo na lataria do caminhão e dos pneus, enfrentando poças grandes, se misturava ao cheiro de diesel e café novo que vinha da conveniência. Assim que apagou o motor, Marcelo respirou fundo, esperando que aquele pit stop lhe desse um resto de energia para seguir viagem. Empurrou a porta de vidro da loja e foi recebido pelo ar-condicionado gelado e pelo balançar sutil das músicas sertanejas tocando ao fundo. Estava pensando apenas em pedir um café forte e talvez um pastel, mas tudo mudou no instante em que seus olhos cruzaram com uma figura sentada num canto, aparentemente alheia ao burburinho dos caminhoneiros e viajantes. Era uma senhora, de idade avançada, usando um vestido azul quase desbotado e um chale antigo, que lembrava o que sua avó usava nos invernos de Minas. Tinha as mãos cruzadas sobre o colo e olhava para a porta, como se esperasse alguém que nunca vinha. Mesmo estando fora de lugar ali, ela emanava uma calma estranha, quase como se pertencesse a outro tempo. Marcelo não conseguiu evitar reparar nos olhos dela, grandes, cinzentos, com uma tristeza quieta e profunda. Ele sentiu um aperto diferente, no peito, como se estivesse diante de um pedido silencioso, desses que a gente sente mais do que escuta. Marcelo tentou se distrair pegando o café, mas não conseguiu tirar a mulher da cabeça. Pensou em todos os anos que aprendera a se blindar das dificuldades e problemas alheios. Afinal, o mundo da estrada podia ser duro demais para quem se comovia fácil. No entanto, naquele exato momento, percebeu que não se tratava de rotina.
Era como se aquela senhora carregasse consigo algo que pedia uma resposta, e parado diante do balcão com o copo fumegante nas mãos, percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar não só aquela noite, mas o sentido dos muitos quilômetros que ainda viriam pela frente. Marcelo se aproximou devagar, sem saber muito bem o que dizer, mas sentindo que precisava fazer alguma coisa além de apenas assistir de longe. Quando ficou diante da senhora, percebeu de perto como ela era frágil, o rosto marcado pelo tempo e as mãos tremendo levemente enquanto segurava uma bolsa antiga. O olhar dela buscava algo, como se estivesse constantemente tentando lembrar um detalhe importante. Gentilmente, Marcelo se agachou ao lado da cadeira e perguntou se estava tudo bem, quase sussurrando para não assustá-la. Foi aí que a senhora tentou explicar, embora a voz saísse baixa e meio entrecortada. Chamava-se Dona Teresa e contava que procurava voltar para um lugar de paz, um canto cheio de flores e risadas de criança, segundo suas palavras. Ela parecia não lembrar o nome do lugar com clareza, mas falava do passado como quem segura uma fotografia amarelada pelo tempo. Marcelo logo percebeu que aquela narrativa tinha muito mais sentimento do que informação concreta. A dama mencionava igrejas de paredes brancas, festas de São João e o cheiro de pão fresco vindo de uma cozinha muito antiga. A primeira reação de Marcelo foi de preocupação misturada com um certo medo. Afinal, não conhecia Dona Teresa e não podia adivinhar se estava perdida, doente ou simplesmente sozinha. Por instantes hesitou, pensando no tanto que ainda faltava rodar naquela noite e na entrega da carga que deveria chegar em Belo Horizonte antes do meio-dia. A cabeça fazia contas, mas o coração pesava mais. O jeito desamparado daquela mulher quebrava qualquer defesa, despertava nele uma vontade sincera de protegê-la do mundo lá fora e ajudá-la a reencontrar o que buscava. Enquanto ouvia Dona Teresa, Marcelo sentiu que cada palavra dela fazia o tempo parar por alguns segundos. Ele pensou em sua própria infância, nas recordações dos pais e na sensação de pertencer a algum lugar. Tudo aquilo era tão raro para quem vive na estrada, sempre de passagem, quase invisível. A responsabilidade, até então medida em toneladas de mercadoria e prazos apertados, começava a ganhar outro peso. Agora, ele carregava em suas mãos uma vida cheia de histórias e saudade. O conflito o consumia por dentro. O relógio assustava, mas a vulnerabilidade de Dona Teresa fazia Marcelo se lembrar, enfim, de sua própria humanidade, aquela que o corre-corre da estrada quase havia deixado para trás. O dilema de Marcelo foi ficando mais pesado a cada minuto. Bastava olhar pela janela do posto para lembrar dos compromissos. A carga esperando para ser entregue na distribuidora em Belo Horizonte, o chefe da transportadora sempre cobrando, a lista de multas e atrasos que podiam surgir. Se mudasse sua rota para ajudar Dona Teresa, poderia perder não só dinheiro, mas até o emprego, já que aquele carregamento de geladeiras era a prioridade da semana. Só que deixar aquela senhora ali, sozinha na madrugada e sob aquela chuva interminável, parecia impossível depois de ouvir a voz dela falando dos sonhos e lembranças. A consciência de Marcelo dava voltas. Ele pensava na família dependendo daquele salário, nos prejuízos que um atraso assim poderia causar, mas também lembrava das tantas vezes em que passou por situações difíceis e não encontrou ninguém disposto a ajudar. Pensou na própria mãe, que se estivesse na estrada sem rumo, também merecia alguém bondoso ao redor. Cada pensamento desses deixava a escolha ainda mais difícil. Sabia que, na prática, a vida de caminhoneiro era cheia de urgências e cobranças, mas àquela altura, aquela urgência parecia pequena diante da fragilidade evidente de Dona Teresa. Enquanto tentava encontrar uma saída, Dona Teresa olhava,
para ele com esperança assustadoramente silenciosa, segurando firme a bolsa como se todo o passado estivesse guardado ali dentro. Marcelo respirou fundo, imaginando todas as complicações que viriam depois, mas decidiu que pelo menos uma vez o instinto falaria mais alto do que a razão e as planilhas de custos. De um jeito quase natural, sentou ao lado dela e com voz calma ofereceu ajuda. Dona Teresa, se a senhora quiser, posso tentar levar a senhora até esse lugar. Podemos procurar juntos. Os olhos da senhora brilharam com uma alegria discreta, como quem recebe um presente inesperado. Ajudou-a a levantar, protegendo-a da chuva enquanto caminhavam até o caminhão. Aquela cena simples de um caminhoneiro e uma idosa atravessando o pátio molhado parecia dizer muito sobre a vida real. Que às vezes as rotas mudam e nem tudo se resolve com ordem de serviço ou telefone do patrão. Ali, Marcelo descobria que aquela viagem deixava de ser apenas um trabalho. Agora, entre uma entrega e outra, nascia um novo caminho. Um pedaço de estrada que misturava o passado e o presente de duas pessoas que nunca imaginariam embarcar juntas naquela noite cheia de incertezas. Dentro da cabine, agora aquecida, após horas enfrentando frio e chuva, Marcelo mantinha os olhos atentos à estrada recém-molhada, enquanto tentava conversar com Dona Teresa, em busca de qualquer informação sobre o destino dela. As respostas vinham em pedaços, como se cada lembrança precisasse atravessar uma neblina antes de aparecer. Ela olhava para a paisagem passando pela janela e, de repente, sorria ao lembrar de um jardim cheio de margaridas perto de uma casa antiga, ou então soltava um suspiro contando que se sentia segura quando ouvia o sino tocar bem cedo, em manhãs frias no interior de Minas. Marcelo notou que essas lembranças tinham algo em comum. Sempre aparecia a referência a um jardim, flores e a tranquilidade de um lugar que parecia isolado do mundo. Ela citava de vez em quando o nome de Santa Rita e falava de uma imagem de santo esculpida em madeira que ficava perto da porta de uma capela pequena. As pistas pareciam desconexas, mas Marcelo, depois de tantos anos parando em cidades e povoados, pelo interior, começou a lembrar de um convento antigo chamado Convento de Santa Rita, numa cidadezinha escondida entre as serras, pouco depois de Barbacena. Era um lugar que ele só ouvira falar, mas cujos sinos de bronze eram famosos entre os caminhoneiros que rodavam aquela região. Mais atento a cada palavra de Dona Teresa, Marcelo percebeu que a história dela provavelmente era muito maior que as frases cortadas pela confusão da memória. O fato de ela falar com carinho do convento, das freiras e das tardes ao som de canto gregoriano deixava claro que aquele não era só um destino geográfico, mas talvez o único lugar onde ela se sentia em casa. Diante desse quadro, Marcelo concluiu que não se tratava apenas de uma viagem improvisada, mas de uma verdadeira missão para devolver Dona Teresa a um pedaço de felicidade perdido nas curvas do passado. Respirou fundo, apertou as mãos no volante, sabendo que a decisão podia desagradar a transportadora, comprometer prazos e talvez até custar mais caro do que imaginava. Mesmo assim, resolveu seguir pela pequena estrada de terra em direção ao convento, guiado mais pela esperança e coragem do que por qualquer mapa. Naquele silêncio entre as cidades, sentia que, com cada quilômetro percorrido ao lado de Dona Teresa, crescia a certeza de estar fazendo a coisa certa, mesmo sem garantias de sucesso. A estrada seguia por dentro das montanhas, cortando povoados, em silêncio e casinhas com luzes bem fraquinhas, como vagalumes na madrugada. Dentro do caminhão, sem pressa, Dona Teresa foi abrindo o coração, soltando alguns fragmentos de sua história entre uma curva e outra. Contou que, desde bem jovem, tinha escolhido servir num lar de órfãos, dedicando os dias a ensinar, cuidar,
e amar crianças que nunca tinham conhecido família de verdade. Lembrou do tempo em que tudo parecia mais simples, o cheiro de bolo saindo do forno, as brincadeiras no pátio ao lado do convento, as irmãs cantando baixinho antes do sol nascer. Agora, enquanto vasculhava a própria memória, Dona Teresa deixava escapar certo pesar. Disse que, com o passar dos anos, a cabeça foi pregando peças. Era como se a vida dela tivesse se transformado num imenso quebra-cabeça, com várias peças sumidas no tempo. Sempre que se perdia, pedia desculpas por esquecer nomes, datas e detalhes, mas a voz saía tranquila, resignada com o tempo e tudo o que ele leva embora. Falar sobre aquele passado, mesmo com as falhas da memória, parecia dar a ela um certo conforto, e Marcelo, ouvindo atento, sentia um respeito imenso por aquele caminho de dedicação e sacrifício quase anônimo. Os faróis iluminavam a estrada tortuosa, e cada detalhe da conversa fazia Marcelo se dar conta de quão raro era encontrar alguém com uma história tão bonita, mesmo que marcada por tanto esquecimento. Sentiu um misto de tristeza e admiração. Ficou pensando em quantas pessoas cruzavam sua vida sem caber em nenhuma planilha de entrega, e em como aquela noite, inesperadamente, estava convidando-o a parar, olhar e simplesmente ajudar, sem esperar nada em troca. Entendeu naquele volante que às vezes a estrada mais importante não aparece no GPS e que o valor de um gesto não se mede pelo destino da carga, mas pelo sentido que se dá à própria viagem. E assim, entre longas pausas e as palavras cuidadosas de Dona Teresa, Marcelo foi sentindo pouco a pouco que aquela travessia era também sobre ele mesmo. Ali, no meio da madrugada, rodeado pelo cheiro de terra molhada e a companhia de quem já havia vivido tanto, ele redescobria, com humildade, a capacidade de ser solidário. Parecia que aquele favor, tão simples, estava dando outro tom aos dias, cansados que acostumara a levar. O relógio marcava quase 4 da manhã, quando Marcelo decidiu parar em outro posto, desses que ficam no meio do nada, e só tem o barulho distante de caminhões passando de vez em quando. Já tinha andado um bom trecho, e sabia que era hora de tomar um café forte e pensar no que fazer. Dona Teresa, mais cansada, dormia no banco ao lado, com as mãos delicadamente pousadas sobre a bolsa. A situação deixava Marcelo inquieto. Afinal, ele não podia e nem queria simplesmente abandonar a senhora por ali. Sentia que tinha que encontrar alguma pista ou alguém que pudesse ajudá-la de verdade. Enquanto bebia um café quente ao lado da bomba de combustível, Marcelo puxou o celular e começou a ligar para alguns números que achou na internet. Primeiro tentou alguns conventos em Minas, depois casas paroquiais e até hospitais da região, explicando a situação e descrevendo Dona Teresa com toda calma. Mas do outro lado, as respostas variavam entre desconhecimento, desconfiança e aquela falta de paciência típica de quem está acostumado a ouvir histórias confusas de madrugada. Alguns atendentes nem deixavam ele concluir, outros ficavam em silêncio ou passavam de um ramal a outro sem muito interesse. A cada ligação frustrada, Marcelo sentia a esperança diminuir. O barulho da chuva, que tinha voltado leve, só deixava a sensação de isolamento maior. Ele se perguntava se não estava se metendo numa missão impossível. Afinal, como achar um lugar exato para alguém tão perdida, sem ao menos saber seu sobrenome ou detalhes concretos? Em alguns momentos, pensou até em voltar e deixar Dona Teresa sob os cuidados de alguma instituição em uma cidade maior. Mas bastava olhar para ela dormindo, serena como uma criança, para o aperto no peito crescer e reforçar que desistir não era uma opção. Quando, já cansado e com a voz rouca, discou o número do convento de Santa Rita, sentiu um arrepio diferente. Do outro lado, uma voz de mulher atendeu cheia de pressa, mas logo mudou de tom ao ouvir a descrição da senhora. Houve um silêncio curto.
desses cheios de significado, até a pessoa se emocionar e dizer que Dona Teresa estava sendo procurada desde o dia anterior. Aquela ligação trouxe um fio de esperança renovado. Era uma confirmação de que estavam finalmente no caminho certo e de que a jornada, apesar de difícil, tinha mesmo um sentido maior. Ao finalmente receber aquela confirmação pelo telefone, um peso enorme saiu das costas de Marcelo. Era como se todas as dúvidas e incertezas que o acompanharam durante horas de estrada e ligações sem resposta desmoronassem de uma vez. Agora, ele sabia exatamente para onde ir e, mais importante, tinha certeza de que Dona Teresa realmente pertencia ao convento de Santa Rita. Ouvir a voz emocionada do outro lado da linha, contando do susto e do quanto estavam preocupadas com o desaparecimento dela, fez Marcelo perceber que, apesar dos percalços, estava fazendo a diferença na vida de alguém. É claro que isso não apagava os problemas práticos. A estrada até o convento era longa e as horas de entrega da carga já estavam estouradas. A transportadora ligava insistentemente no celular, mas Marcelo decidiu ignorar os avisos e se concentrar na ajuda que estava prestando. Olhou para Dona Teresa, ainda um pouco sonolenta, e com um sorriso leve contou a novidade de que logo ela estaria em casa. Explicou, de um jeito simples, que as irmãs estavam esperando, que todos sentiam sua falta e estavam rezando pelo seu retorno. A alegria estampada no rosto dela foi instantânea. Dona Teresa abriu um sorriso largo, daqueles que aquecem a alma e apagam qualquer desconforto da viagem. Ela agradeceu baixinho, com a voz embargada, dizendo que nunca imaginou encontrar alguém tão gentil no caminho. Falou de esperança, de gratidão e pediu para que Deus guardasse Marcelo, pois, segundo ela, anjos às vezes aparecem dirigindo caminhão na madrugada. O clima dentro da boleia mudou ali mesmo. Os minutos antes, pesados e carregados de preocupação, agora davam espaço à sensação de missão cumprida, mesmo que ainda faltassem alguns quilômetros adiante. Marcelo sentiu que, naquele momento, escolha nenhuma seria mais importante do que seguir até o fim do trajeto. A decisão de continuar, mesmo sabendo dos possíveis prejuízos com a empresa, parecia, enfim, simples. Mais motivado do que nunca, pegou firme no volante, percebendo que aquela jornada era diferente de qualquer outra já vivida. A estrada, que antes parecia escura e interminável, agora ganhava outro significado, iluminada não só pelos faróis, mas também pelo sorriso e esperança renovados dentro do caminhão. O motor ronronava baixo enquanto o caminhão seguia por aquelas estradas de Minas, embalando a madrugada com músicas antigas na rádio, dessas que fazem companhia sem invadir o silêncio. Dona Teresa, agora mais tranquila, recostou a cabeça no vidro e acabou pegando no sono de verdade, coisa que não fazia desde o começo daquela noite longa demais para se encarar sozinha. Seu rosto descansado, iluminado de vez em quando pelos postes da rodovia, transparecia uma paz que fazia tempo não encontrava. Marcelo, de seu lado, acertava a velocidade e não tirava os olhos do caminho, mas por dentro era só pensamento. A rotina de entregas, cobranças e horários nunca tinha permitido a Marcelo olhar com calma para quem cruzava por ele. Era tudo informação, carga, destino e prazos. Agora, no entanto, tudo estava diferente. Ele se pegou pensando em quantas Donas Teresas existiam perdidas pelo mundo, esperando um gesto de atenção e sendo quase invisíveis para a pressa dos outros. Se antes cada quilômetro era contado apenas para calcular o tempo de chegada, agora tinha outra lógica. Cada metro percorrido era um compromisso com uma vida que por pouco poderia ter passado despercebida. Com o rádio tocando bem baixinho, Marcelo sentiu uma serenidade rara se espalhar no peito. O barulho da chuva tinha ficado para trás e a estrada, antes tensa, parecia mais leve, quase acolhedora.
Olhando de relance para Dona Teresa, entendeu que ali, dentro daquele caminhão, um momento simples estava mudando o sentido da viagem para sempre. Não era só sobre chegar ao convento, era sobre aprender a enxergar gente de verdade, com história, medos e sonhos, mesmo que esquecidos pelo tempo. A cada parada, a cada curva, Marcelo reafirmava para si mesmo que tinha feito a escolha certa. Sentia que aquilo não era mais só um favor. Era uma missão pessoal, um compromisso que ultrapassava qualquer preocupação prática. Nos olhos cansados e no sorriso sossegado de Dona Teresa, via o reflexo de todas as pessoas que nunca foram vistas de verdade. E assim, com o coração mais leve, ele seguiu viagem, agradecendo quase em silêncio pela chance de fazer diferença, mesmo que com um gesto simples, numa madrugada como tantas, mas que ele jamais esqueceria. Quando o céu começou a clarear, tingindo as montanhas ao redor com um tom suave de azul, Marcelo já sentia o corpo inteiro pesar de sono e exaustão. Os olhos ardiam, mas a expectativa de finalmente terminar aquela jornada mantinha sua atenção alerta a cada sinal de que estava chegando perto do destino. Depois de tantas horas entre curvas e trechos de estrada abandonada, avistou adiante os muros baixos do convento de Santa Rita, meio escondidos por árvores altas de troncos retorcidos. Em cima de tudo, a silhueta do sino despontava contra o céu, exatamente como Dona Teresa tinha lembrado nas suas histórias. Ao diminuir a velocidade e encostar o caminhão diante do portão de ferro escuro, Marcelo sentiu o coração bater, mais rápido, misturando emoção com alívio. Dona Teresa acordou de mansinho, reconhecendo aquele cenário com um sorriso de quem reencontra o passado. Antes mesmo de conseguir dizer qualquer coisa, algumas irmãs saíram apressadas do convento, atravessando o jardim em passos largos, vestidas com seus hábitos brancos. Os olhos revelavam preocupação, mas logo isso deu lugar à alegria e ao alívio quando viram Dona Teresa sentada ao lado de Marcelo, acenando timidamente pela janela. Em poucos minutos, o portão se abriu e uma das irmãs correu até o caminhão, quase sem conter as lágrimas, e estendeu a mão com delicadeza para ajudar Dona Teresa a descer. O abraço entre elas foi apertado e silencioso, carregado de sentimento. Outras irmãs se juntaram ao pequeno grupo, criando uma roda de acolhimento, sem falar quase nada, só trocando olhares e sorrisos que diziam tudo. Um dos responsáveis pelo convento agradeceu a Marcelo, apertando sua mão com força, como quem entende o valor de um gesto assim, realizado de madrugada, longe de testemunhas. Ali, naquela cena ainda envolta pela névoa da manhã, todos pareciam entender que algo inexplicável havia acontecido. Marcelo recebeu palavras de agradecimento simples, mas sentiu que o reconhecimento verdadeiro era daquele instante de reencontro. Um milagre miúdo que só quem vive percebe o tamanho. E assim, com a alma aquecida, Marcelo soube que sua coragem e empatia tinham dado sentido a toda aquela viagem. Uma entrega que não caberia jamais no boletim de transporte, mas ficaria gravada para sempre na memória de quem participou. Dona Teresa mal conseguiu dar os primeiros passos em direção ao convento antes de ser cercada pelas irmãs, todas ansiosas em tocá-la, abraçá-la e confirmar que ela estava mesmo de volta. Foram abraços fortes, choros emocionados, palavras de carinho trocadas de maneira abafada, como se ninguém quisesse quebrar completamente o encanto daquele reencontro. Cada uma das irmãs demonstrava seu alívio e felicidade de um jeito. Algumas apertavam as mãos de Dona Teresa, outras a chamavam pelo nome repetidas vezes, e havia até quem lhe acariciasse o rosto, conferindo se era verdade mesmo ou só um sonho bom. Até as mais novas, que talvez não compartilhassem tantas memórias, sorriam comovidas, sentindo a energia especial daquele momento. Ao lado, Marcelo observava tudo com um sorriso simples no rosto.
Ele já estava satisfeito só de presenciar aquela alegria. Embora cansado e ciente do peso de horas perdidas na estrada, sentia-se leve, com a certeza de ter sido peça fundamental para uma felicidade difícil de explicar. Algumas irmãs, notando o gesto dele, agradeceram repetidas vezes, com beijos no rosto, mão apertada e palavras doces. Quando uma delas, meio sem jeito, quis lhe oferecer uma compensação em dinheiro pelo esforço, Marcelo recusou de imediato. Disse que não queria nada material, só pedia que, se fosse possível, rezassem por ele na próxima missa. Explicou entre risos que já havia ganho bênção para um mês inteiro só por ter feito a coisa certa. O grupo insistiu um pouco, oferecendo café recém-passado, pão de queijo e biscoitos vindos direto da cozinha do convento como sinal de afeto e agradecimento. Ainda assim, Marcelo manteve a postura humilde, aceitando apenas um copo de café para espantar o restinho de sono e aquecer o corpo. Olhava para as portas do convento se fechando aos poucos atrás de Dona Teresa, que virou e acenou grata mais uma vez, seu rosto iluminado pela alegria de estar finalmente onde pertencia. À medida que as irmãs se organizavam para cuidar dela e retomar a rotina da casa, Marcelo se sentiu verdadeiramente em paz. Sabia, no fundo, que parte da felicidade que tomava conta daquele lugar era fruto de um gesto simples, feito sem esperar nada de volta. E aquilo, para ele, já era suficiente para seguir viagem com o coração tranquilo. O caminhão voltou para a estrada, ainda com o cheiro de café recém-passado, grudado nas lembranças de Marcelo. Ele sabia que dali para frente teria que encarar olhares tortos e talvez até uma bronca pesada no trabalho. A transportadora Minas Sul não era conhecida por perdoar atrasos e os chefes não pensariam duas vezes antes de cobrar explicações. Só que dessa vez, Marcelo sentiu uma calma diferente. O peso na consciência, aquele que normalmente castigava quando as coisas fugiam do controle, tinha sumido. No lugar, havia uma sensação boa, uma leveza difícil de explicar, como se tivesse deixado algo escuro para trás e agora enxergasse a estrada sob uma luz nova. Ele aproveitou o trajeto até o centro de Belo Horizonte para pensar sobre o que tinha vivido. Cada lembrança da Dona Teresa, cada sorriso e palavra de gratidão trocada naquela manhã, reforçava que tinha feito a escolha certa. O mundo podia exigir pressa e produtividade, mas ele já sabia. Existem compromissos que são maiores que prazos e tabelas, e pessoas que a gente não encontra duas vezes na vida. Por mais que o caminhão sacolejasse por ruas cheias de buracos e o relógio insistisse em apontar as horas passadas do combinado, Marcelo não se abalava. Assim que entrou no pátio do armazém, percebeu o clima pesado. O responsável da transportadora, seu Romário, o aguardava de braços cruzados, senho franzido e olhar de poucos amigos. Não teve nem tempo de respirar direito antes de ouvir o discurso ensaiado sobre responsabilidade, confiança e o prejuízo que um motorista atrasado pode causar. Seu Romário falava alto, cada frase parecendo um martelo na cabeça. Mas Marcelo ficou tranquilo, encarou os olhos do chefe e, sem se justificar demais, contou de maneira simples por que havia se atrasado. Falou sobre Dona Teresa, sobre o perigo de deixá-la desamparada na beira da estrada e sobre a importância de fazer o que é certo, mesmo que isso custe algumas horas de trabalho. No fundo, ele sabia que podia até perder aquela entrega ou sofrer alguma punição, mas também tinha certeza de que fez o que precisava ser feito. E por mais difícil que fosse o retorno ao cotidiano, algo dentro de Marcelo tinha mudado para sempre naquela noite, e isso ninguém lhe tiraria. Pouco depois de ser recepcionado por seu Romário com todo aquele sermão, Marcelo mal teve tempo de descarregar a última caixa e já ouviu o toque insistente do celular.
Do outro lado da linha estava o supervisor Fernando, que tinha fama na empresa por ser ainda mais rígido do que os outros. Seu tom era firme, quase frio, daqueles que ameaçam sem precisar levantar a voz. Ele queria explicações detalhadas, queria saber por que Marcelo saíra do roteiro combinado, por que não atendeu aos alertas da equipe e como ia justificar o atraso que, nos cálculos do escritório, poderia gerar desconto para a transportadora. Marcelo apertou o aparelho na mão, respirou fundo e, em vez de enrolar ou inventar alguma desculpa, decidiu contar tudo como foi. Falou da Dona Teresa, da mulher idosa que encontrou sozinha na estrada, da conversa calma dentro do caminhão, do convento em Santa Rita, aguardando por notícias e principalmente explicou que não teve coragem de deixá-la para trás. Preferiu ser transparente, expor que ficou horas longe da rota e chegaria tarde, mas fez isso por humanidade, não por descaso. Do outro lado da linha, Fernando ficou em silêncio por longos segundos. Marcelo quase podia escutar o som do escritório, o barulho das teclas ao fundo e aquela pausa em que ninguém sabe o que esperar. O supervisor, sem elevar o tom, avisou que a situação não ficaria sem consequência. Teria advertência registrada e desconto dobrado no pagamento daquele mês. Marcelo agradeceu a sinceridade, desligou devagar e percebeu que, mesmo com a bronca protocolar, não se sentia mal. Pelo contrário, sentiu uma tranquilidade diferente, como se o peso do medo tivesse finalmente caído das costas. Era estranho como o mundo parecia outro depois do que tinha vivido. Por mais que a rotina do caminhão e das entregas pesasse, a estrada agora parecia menos dura, menos egoísta. Marcelo enxergava naquele asfalto não só o caminho para as cidades, mas também um espaço onde ainda cabiam escolhas humanas, onde um gesto podia valer mais do que qualquer carga entregue no horário. Sabia que ali encontrara seu próprio limite, e por mais caro que custasse, escolheu não se arrepender. No dia seguinte, Marcelo parou num daqueles postos de beira de estrada, onde o cheiro de pão na chapa e café forte se mistura ao barulho dos caminhões que não param nunca. Sentou-se na mesa, passou manteiga no pão, já se preparando para encarar mais um dia puxado de entregas, como qualquer outro. O celular ficou esquecido no bolso, até tocar insistente, com um número que ele não reconheceu na hora. Pensou ser mais um chamado da transportadora, mas atendeu mesmo assim, meio sem vontade. Do outro lado, uma voz suave se apresentou como Irmã Joana, a superiora do convento de Santa Rita. Ela fez questão de agradecer pessoalmente e, sem rodeios, contou que Dona Teresa tinha acordado outra pessoa nessa manhã, lúcida, serena, lembrando detalhes do passado, nomes das colegas, datas antigas que não citava fazia anos. As irmãs estavam emocionadas e sentiam que aquele retorno tinha sido o pontapé para uma mudança inesperada. Quase como se Marcelo tivesse devolvido não só o corpo, mas também a alma de Dona Teresa para aquele lugar. Com palavras simples e sinceras, Irmã Joana insistiu para que ele fosse até o convento novamente, desta vez sem pressa, só para tomar um café e conhecer um pouco mais sobre as histórias daquele lugar. Disse que Dona Teresa havia pedido isso pessoalmente, citando o caminhoneiro pelo nome, e mandava um recado. O que o senhor fez clareou uma parte da minha memória que eu já achava perdida. Marcelo engoliu em seco quando ouviu aquilo. Nunca se achou herói, não se via dono de nenhum feito especial, mas ali, sentado sozinho, sentiu as lágrimas teimosas ameaçando cair. Disfarçou para o balconista que passava, fingiu focar em um ponto distante do vidro da janela, mas por dentro foi como se o mundo inteiro tivesse parado algum instante. Mais que uma boa ação, a missão de ajudar Dona Teresa ganhou outro sentido. Marcelo percebeu que aquela escolha, nascida num impulso de empatia, tinha mudado não só o destino de uma senhora esquecida, mas também o jeito como ele via os próprios dias. Tomou o resto do café devagar,
sentindo que há coisas na vida que os boletos e relatórios não conseguem explicar. Ali, a estrada já não era só trabalho, era também um caminho para encontros que mudam tudo. A conversa com irmã Joana terminou, com desejos de paz e votos de que ele voltasse a tomar um café com elas, mas mesmo desligando o telefone, Marcelo ficou ali parado por alguns minutos, olhando a estrada sem pressa. Não era costume dele se apegar a momentos assim, mas sentiu um calor diferente no peito. Percebeu que por trás daquele trabalho duro, das viagens solitárias, dos perrengues diários das entregas, havia algo maior acontecendo, mesmo quando tudo parecia igual no dia a dia. Com aquele simples gesto, sem testemunhas nem aplausos, Marcelo havia encontrado um tipo de recompensa que dinheiro nenhum podia comprar. A gratidão sincera de Dona Teresa e das irmãs do convento mexeu com ele de verdade. Preencheu um espaço que ele nem sabia que existia. No fundo, notou que todo o reconhecimento material do mundo era pequeno perto daquele sentimento de ter de fato sido útil a alguém. É difícil explicar para quem nunca passou por isso, mas ele sabia que aquela bênção recebida através das palavras carinhosas e não de uma medalha ou uma premiação era o que realmente dava sentido a todos os quilômetros rodados noite adentro, dentro do caminhão. Agora pronto para partir para o próximo destino, Marcelo sentiu-se parte de algo maior, de uma rede invisível de pessoas ainda dispostas a ajudar. Ele olhou para a cabine, cheia de lembranças de estrada, pensou nos muitos rostos que já tinham passado por ele e em como aquela experiência simples tinha se tornado uma das mais marcantes da sua vida. A solidão que às vezes pesava tanto parecia ter dado uma trégua. Enquanto o sol começava a nascer de novo, prometendo outra longa jornada, ele sentiu uma clareza suave. Existem determinados pesos que a gente carrega alegremente, porque são esses que nos empurram para a frente. As cargas do caminhão eram pesadas, com prazos, multas e cobranças. Mas a carga daquele dia, aquela responsabilidade silenciosa de acolher e conduzir alguém perdido pela vida, era leve de um jeito especial. Assim, Marcelo seguiu viagem com o coração renovado, sabendo que de vez em quando a estrada reserva encontros e missões que mudam a gente sem alarde, só pelo fato simples de fazer o bem. As entregas logo voltaram a preencher a agenda de Marcelo, que rodava centenas de quilômetros por Minas Gerais, levando caixas e mercadorias de cidade em cidade. Os dias pareciam iguais. Acordava antes do sol, tomava café apressado em padarias de bairro, enfrentava o calor do asfalto e a monotonia da paisagem que se repete, com plantações e montanhas no horizonte. Mas ele sentia, de um jeito novo, que não era mais o mesmo homem de antes. Por trás de cada curva, carregava aquela inquietude boa, como se algo tivesse sido despertado e agora morasse ali, junto com ele, dentro da cabine do caminhão. Mesmo com o vai e vem dos trabalhos, as lembranças do que viveu com Dona Teresa vinham como flashes curtos, às vezes quando a mente divagava, ou o rádio ficava mudo depois de tantas horas sintonizado. Marcelo percebeu que, de certa forma, aquele encontro mudou a maneira como enxergava cada um à sua frente. Fosse passageiro, balconista, outro caminhoneiro parado no acostamento, ou até um estranho pedindo carona. Deixou de encarar as pessoas apenas como parte da rotina, começando a perceber histórias possíveis por trás de cada rosto cansado. Sentia até um tipo de curiosidade e esperança. Quem seria o próximo a lhe ensinar uma lição sem aviso? Vez ou outra, cruzava por pequenas cidades onde apenas uma igrejinha simples enfeitava a praça central. Nessas horas, reduzia a velocidade, olhava com atenção para as portas abertas e fechava os olhos por instantes, murmurando uma prece simples. Não era só Dona Teresa que ele lembrava. Pensava em todos os que caminhavam ao acaso, precisando de um gesto, mesmo que pequeno, para
se sentirem parte do mundo de novo. Nas orações, pedia saúde, proteção na estrada, mas também acolhimento para quem se sentia esquecido num canto qualquer do país. A rotina ficou menos dura, porque Marcelo sabia que ali, no meio do barulho do motor e das noites mal dormidas, poderia sempre acontecer um encontro transformador. Bastava abrir os olhos e, principalmente, o coração. E assim, dirigindo pelas estradas de Minas, ele passou a buscar menos respostas prontas e a esperar, com calma, por todas as surpresas que aquele caminho ainda reservava. Numa manhã que prometia ser igual a tantas outras, Marcelo estava revisando os pneus do caminhão no pátio da empresa quando foi chamado na sala da supervisão. O chamado veio de surpresa, daqueles que normalmente gelam a espinha de qualquer um. Ele pensou logo em coisa ruim. Algum atraso registrado, papelada faltando, talvez até uma cobrança por conta do episódio da Dona Teresa, que ele já havia dado como encerrado. Fez o caminho até a sala cabisbaixo, já esperando mais uma discussão burocrática. Ao entrar, encontrou Fernando com uma expressão diferente daquela habitual, mais aberta, quase simpática. Logo ao lado estava a Dona Célia, da diretoria, segurando um envelope. Eles pediram que ele se sentasse, dispensando a formalidade de sempre, e começaram a contar o motivo do chamado. Uma carta havia chego de Santa Rita, enviada pelo Convento das Irmãs, escrita de próprio punho por Irmã Joana. Nela, além de agradecer pelo resgate de Dona Teresa, a carta narrava em detalhes como aquele gesto havia mudado o dia a dia do convento e, principalmente, devolvido a esperança para uma comunidade que sentia falta de ser vista com gentileza. A carta impressionou tanto que circulou por todos os setores. Alguns funcionários leram e se emocionaram, o que chamou a atenção até da alta direção da transportadora. Marcelo ficou sem jeito com tanto reconhecimento. Sempre acreditou que as coisas que a gente faz de coração não precisam de aplauso, mas percebeu que, de vez em quando, um gesto desses tem força para atravessar muralhas, alcançar pessoas que nem acompanharam de perto a situação. A empresa, tocada pela história, avisou que não haveria punição alguma pelo atraso. Pelo contrário, resolveram recompensá-lo. Ofereceram uma rota fixa toda semana passando pela região de Santa Rita, menos estrada ruim, caminhão novo e uma redução de carga horária que ele nem sonhava em conseguir. Marcelo saiu da sala ainda, meio sem acreditar. Pela primeira vez em muitos anos rodando por Minas, sentiu que o destino, de fato, estava sorrindo para ele. O retorno veio de onde menos esperava e era muito maior do que qualquer bônus ou aumento de salário. Ele percebeu, sincero, que agir sem esperar retorno pode sim transformar não só a vida dos outros, mas também a própria. Marcelo levou um tempo para processar tudo aquilo. Sentou-se no banco do caminhão, ainda com o papel da carta nas mãos, e deixou o olhar correr pelo horizonte. Era engraçado. Tantos anos rodando, sempre achou que fazer o certo era obrigação e que nada além disso mudaria sua vida de verdade. Agora, com essa mudança repentina, sentiu uma alegria diferente, daquela que vai crescendo sem a gente perceber, misturada com vontade de chorar, sem vergonha nenhuma. A promoção veio como surpresa boa, algo fora dos planos. Ele tinha acabado de receber o aviso da rota fixa, do caminhão novo e das folgas a mais, condições melhores do que podia imaginar. Só que o que mais pesava mesmo não era o contrato melhor, nem os benefícios, mas a sensação de reconhecimento por um gesto que para ele seria natural em qualquer situação. Sorriu sozinho, pensando em quantos momentos se privou de acreditar que gestos pequenos poderiam transformar o caminho inteiro. Nos primeiros dias da nova rotina, cada trecho da rodovia parecia diferente. Sabia detalhes do asfalto, das curvas e das paradas, mas é como se cada lugar tivesse ganhado uma cor a mais.
As conversas de bar voltaram a ser mais leves, pois Marcelo tinha até história de superação para contar. E muitos dos colegas de trabalho, antes desconfiados, agora olhavam para ele com aquele respeito sincero que só aparece nas rodas de quem já viveu coisa parecida. Percebeu, rindo do próprio susto, que nem sempre a estrada cansa, às vezes rejuvenesce. Em casa, dividiu a novidade com Dona Elza, sua esposa, e com Paulo, seu filho mais novo. Eles comemoraram como se fosse aniversário, simples e barulhento, com pão de queijo fresquinho e café passado na hora. Marcelo sentiu o peito leve, não mais aquele peso de quem carrega sozinho o mundo. Pela primeira vez em muitos anos, olhou para a profissão de caminhoneiro de outra maneira. Viu nela uma chance de encontrar sentido e conexão, mesmo rodando tantas horas longe de casa. Aquela sensação de gratidão foi maior do que tudo, que já viveu e entendeu. Quando se planta um ato de bondade, mesmo sem ninguém olhando, aquela semente segue adiante, atravessa quilômetros e acaba voltando de um jeito bonito quando a gente menos espera. Com o passar dos dias, a vida seguia, seu fluxo novo, mas Marcelo sentiu uma pontinha de saudade que não passava. Pensou bastante em Dona Teresa e nas irmãs do convento de Santa Rita. Sentia que ainda faltava algo, como se o ciclo daquele encontro precisasse de um fim à altura do que aconteceu. Num sábado de céu claro, pegou o caminhão, agora mais folgado, de obrigações, e dirigiu tranquilamente até o portão de pedra do convento. Não avisou ninguém, queria simplesmente sentir de novo aquela paz diferente daquele lugar. Assim que encostou o caminhão, uma das irmãs, Irmã Lúcia, veio ao seu encontro. Ela abriu um sorriso espontâneo ao reconhecer Marcelo e abriu o portão sem qualquer cerimônia, dizendo que Dona Teresa o esperava todos os domingos, na esperança de rever o amigo da estrada. Essas palavras foram como um abraço para Marcelo, que se emocionou antes mesmo de passar pelo jardim. O lugar parecia ainda mais florido do que da última vez, com rosas e margaridas enfileiradas ao redor dos bancos de ferro. Ali, Dona Teresa estava sentada, protegida pelo chapéu de palha, olhando distraidamente para uma borboleta que voava baixinho. Quando percebeu a presença de Marcelo, imediatamente abriu os braços. O sorriso dela era doce, cheio de gratidão, e os olhos brilhavam como quem reencontra a própria história. O reencontro foi silencioso no começo, porque palavras grandes às vezes cansam. Marcelo sentou-se ao lado, sentindo uma presença boa, enquanto Dona Teresa contava devagar as novidades. Do convento, das outras irmãs que iam e vinham, das flores novas que tinham plantado juntas na última semana. Falava mais serena, mostrando a clareza de quem ganhou tempo e memórias. O caminhoneiro ouviu tudo com paciência, sem pressa, curtindo cada frase. No final da visita, Dona Teresa segurou a mão dele e colocou nela um terço de madeira, pequeno, polido pelo uso, que ela mesma usava todos os dias. Olhou fundo nos olhos de Marcelo e disse: "Que você nunca esqueça dos encontros que fazem a gente melhor." Aquela lembrança selou o ciclo entre eles, deixando para sempre gravada na história de ambos a força de um gesto simples, vivido com carinho e verdade. Saindo do convento, Marcelo carregava algo leve e eterno, como se parte de sua jornada ficasse ali plantada entre as flores. O pequeno terço de madeira, dado por Dona Teresa, ganhou um lugar especial no espelho do caminhão de Marcelo. Ele pendurou o amuleto com cuidado, bem onde a luz da manhã podia tocá-lo, e toda vez que ligava a chave para pegar a estrada, aquele presente parecia sorrir de volta para ele. Tornou-se um companheiro mudo, símbolo de um tempo em que a pressa foi deixada de lado e o coração falou mais alto que qualquer regra, qualquer entrega agendada ou prazos apertados. Cada vez que iniciava uma nova rota, fosse rumo a Belo Horizonte,
Ou a pequenas cidades do interior de Minas, Marcelo fazia questão de olhar para o terço por alguns segundos antes de colocar o caminhão em movimento. Era o jeito dele de lembrar que, por mais corridos que fossem os dias, sempre existiria espaço para um gesto pequeno, um olhar atento ou uma palavra gentil. Não se tratava só de carregar cargas de um lado para outro do estado. Era sobre ser, no meio da rotina, alguém capaz de reconhecer humanidade, inclusive onde ninguém espera nada além de pressa. Nas longas madrugadas, muitas vezes com chuva forte batendo no para-brisa ou neblina encobrindo as pistas, ele se pegava pensando em quantas outras Donas Terezas existiriam espalhadas por ali, perdidas pelo caminho, esperando um pouco de escuta ou amparo. Não sabia se teria sempre a mesma coragem de parar, porque cada situação trazia seus próprios desafios, mas reconhecia que aquela escolha feita tempos atrás tinha mudado sua visão sobre tudo. No fundo, percebeu que o mais importante da estrada não era chegar primeiro, mas sim saber quando é hora de parar para o outro. Com o passar das semanas, o peso dos problemas do cotidiano já não apertava tanto. O convívio com colegas ficou mais leve, e até os encontros rápidos em postos de gasolina e padarias ganharam outros sentidos. Marcelo passou a escutar mais, prestar atenção nas histórias dos outros caminhoneiros, às vezes oferecendo apenas um café e um pouco de conversa, como quem planta algo bom no terreno de cada dia. E assim, com o amuleto balançando suavemente, a cada buraco superado, Marcelo entendeu uma verdade que não se encontra em manual nenhum. Há cargas que só a alma sente, mas são elas que fazem a vida andar para frente.